Bom, pessoal, vamos então continuar. A gente falou um pouquinho, uma introdução sobre administração pública e poder executivo, e estamos falando do chefe do poder executivo, da disciplina constitucional, que foca, sobretudo, no chefe do executivo federal, né, que não é apenas, como eu disse, chefe do executivo do ente central, ele também é o chefe do ente global, é o chefe de Estado no presidencialismo, quer dizer, a gente vai ter essas duas funções reunidas, né, chefe de Estado, chefe de governo, de certa forma, e, portanto, a gente está vendo como que a Constituição disciplina o presidente da República, propriamente dito. A gente já falamos das eleições, já falamos da situação da dupla vacância, qual é a solução constitucional para a dupla vacância, e agora, quer dizer, eu quero falar um pouquinho de duas situações que podem levar à perda do mandato do chefe do Poder Executivo. Quer dizer, existem outras, existe a cassação, do ponto de vista de violação da legislação eleitoral. Vocês vão ver isso com mais detalhes em direito eleitoral, mas existe toda uma disciplina, tanto que tem um fundamento constitucional, mas que, sobretudo, é disciplinada pela legislação eleitoral. Existe a possibilidade de renúncia, existe a possibilidade de morte, enfim. Mas a Constituição regula de forma específica a situação do impeachment, que é o chamado crime de responsabilidade, e o crime comum mesmo, a possibilidade de condenação do chefe do Poder Executivo por crime comum. Então, vamos ver as duas situações, como que a Constituição regula e como que o Supremo tem interpretado estas previsões constitucionais que tratam do assunto. Bom, primeiro, o que é o crime de responsabilidade? Tá? E assim, primeiro, são duas coisas bem diferentes, né? O crime comum, a possibilidade do chefe do executivo ser processado e condenado por crime comum perante o Poder Judiciário, o chefe do executivo federal perante o Supremo Tribunal Federal, vamos já falar, e o crime de responsabilidade, também chamado de impeachment. Então, quando a gente falou sobre sistemas de governo e sobre presidencialismo, a gente falou que uma das características do presidencialismo é a independência orgânica dos poderes, significando o quê? Que uma decisão política de um poder, quer dizer, essa é uma das dimensões da independência orgânica. A decisão política de um poder não pode levar à destituição do outro. É claro que esse conceito ele é desenvolvido em oposição ao que acontece no parlamentarismo, no qual a decisão política, puramente política, do parlamento pode destituir o chefe de governo, pode destituir o primeiro-ministro e, eventualmente, nas hipóteses em que se preveja, uma decisão política do chefe de governo, em geral junto com o chefe de Estado, mas pode vir a dissolver o parlamento e promover novas eleições parlamentares. Então, no parlamentarismo, a gente está falando de decisões políticas ou puramente políticas que podem levar à destituição de um e de outro, né, do executivo, do chefe de governo e do próprio parlamento com novas eleições. No presidencialismo, isto não é possível, quer dizer, uma decisão política do parlamento, puramente política do parlamento, não pode destituir o presidente, nem nos outros entes, o governador ou o prefeito. E o presidente, o chefe do executivo, não tem nenhum poder de dissolver, destituir ou, enfim, promover qualquer tipo de interferência no funcionamento do legislativo. Bom, então o que é o crime de responsabilidade? Então, na verdade, se a gente imaginar assim, um contínuo, né, no qual, num extremo, a gente tem o parlamentarismo, com o seu sistema puramente político de decisão que permite a destituição de outro governo. E no outro extremo, a gente ter o crime comum, dizer, propriamente, que eu tenho toda a técnica jurídica do direito penal, da tipicidade, todas as exigências e a condenação criminal, quer dizer, considerando esse contínuo de uma ponta a outra, quer dizer, um juízo absolutamente jurídico, técnico do direito penal e um juízo puramente político do ponto de vista do parlamentarismo, quer dizer, o impeachment, ou o chamado crime de responsabilidade, ele está em algum momento, em algum ponto intermediário aqui, tá? Por quê? Ele não é nem um juízo puramente técnico-jurídico,
exclusivamente técnico-jurídico, e ele também não é um juízo puramente político. Então, ele é um juízo intermediário, quer dizer, ele tem os elementos técnico-jurídicos. E por que a gente diz isso? Porque o impeachment não pode acontecer por qualquer razão, sim, por uma razão puramente política. A Constituição vai regular esse assunto lá no artigo 85, vai dizer, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra, e aí vem uma lista de assuntos, existência da União, livre exercício do Poder Legislativo, etc. E o parágrafo único diz esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Essa lei especial é a Lei 1079, que foi alterada em alguma parte, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, que estabeleceu regras próprias, mas no geral foi, e em 2000 uma lei alterou, adicionou à Lei 1079 tipos mais específicos em relação à violação à lei orçamentária. Então, lá na Lei 1079, você tem a descrição das condutas ou dos atos do Poder Executivo que podem ser caracterizados ou qualificar crimes de responsabilidade. Agora, então, o aspecto jurídico é o seguinte: o parlamento, o legislativo, ele não pode, por um juízo puramente político, iniciar ou processar um processo por crime de responsabilidade contra o chefe do executivo. Você precisa ter a caracterização mínima de algum desses atos que a Constituição e a legislação prevêem como crime de responsabilidade. Agora, também não é verdadeiro afirmar que esses tipos são tipos extremamente fechados, como se espera de um tipo penal comum. Quer dizer, a descrição da Lei 1079, ela tem uma certa abertura. Quer dizer, você tem que ter uma circunstância de fato que caracterize aquela hipótese, mas não se trata de uma tipicidade extremamente específica, extremamente fechada, como se espera e se interpreta a legislação penal. Então, há esse elemento técnico-jurídico, mas, quer dizer, os próprios tipos não têm a característica ou a propriedade dos tipos dos crimes comuns. Então, essa já é uma circunstância particular. E a segunda circunstância particular do crime de responsabilidade é que ele vai ser julgado, apreciado, julgado pelo legislativo e não pelo poder judiciário. Quer dizer, portanto, o crime de responsabilidade, ele é um mecanismo do controle de poder político, do controle do legislativo sobre o poder executivo. Quer dizer, para situações graves, para situações extremas, em que se caracterize algum desses crimes de responsabilidade. E lembrando, né, que a gente vai ver agora, quer dizer, o crime de responsabilidade vai exigir a admissão do processo e a condenação, uma maioria extremamente ampla do legislativo. Isso é importante, sobretudo quando a gente está falando, como no caso brasileiro, de um presidencialismo de coalizão em que o chefe do Poder Executivo tem um controle, em geral, muito grande por parte sobre o legislativo. Então, a gente já até falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou de presidencialismo. Então, o crime de responsabilidade, ele é uma forma de responsabilização político-jurídica, quer dizer, ele tem uma dimensão técnica jurídica, ele não é um juízo puramente político, mas ele não é um juízo integralmente técnico-jurídico equiparável a um processo penal. Tá? Então, ele integra o sistema de controles recíprocos dos poderes que existe no presidencialismo. Então, você vai ter que ter a demonstração do crime de responsabilidade nos termos da Constituição e da legislação, mas você não vai exigir o mesmo nível de juízo técnico de precisão, porque os próprios tipos não são assim. E também o Senado, que é quem vai julgar,
como a gente sabe, ele não precisa propriamente motivar a sua decisão. Ele vai julgar sim ou não, dizer, vai haver um devido processo legal em que o presidente vai ter oportunidade de se manifestar, mas, quer dizer, a gente não está falando de uma decisão equiparável à decisão judicial, no sentido de exigir uma motivação, essa coisa toda. É uma decisão por um órgão político. Bom, vamos agora, de forma um pouquinho mais organizada, como é que isso acontece, né? A Constituição prevê que a primeira possibilidade, o primeiro passo de um processo de impeachment é uma denúncia perante a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, então, terá que tomar uma decisão por 2/3 acerca deste assunto, tá? Então, a competência da Câmara tem a ver com a admissão do processo inicial, tá? É uma autorização inicial para que esse processo aconteça. Uma vez que a Câmara, portanto, já é um primeiro filtro político. Se a Câmara não autorizar a instauração do processo de impeachment por 2/3, o processo não terá sequência. Bom, uma vez que a Câmara aprove, autorize, melhor dizendo, este processo vai para o Senado, que é efetivamente o órgão julgador, né, do processo de impeachment. E agora, né, no processo de impeachment da presidente Dilma, houve muitas questões colocadas perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Senado tem que tomar 2 decisões. Uma primeira decisão, que é receber ou não essa denúncia que vem da Câmara, que é, portanto, uma decisão preliminar. Não era muito claro se havia uma decisão a ser tomada pelo plenário do Senado, mas o Supremo entendeu que havia sim, e, portanto, exigiu que uma decisão fosse tomada no plenário nesse primeiro momento, quer dizer, saber se ele vai receber, aceitar e dar processamento à denúncia contra o presidente da República. E depois, propriamente dita, a decisão final que o Senado vai tomar após um processo, quer dizer, há uma disciplina na Lei 1079, o regimento interno do Senado também prevê, em que haverá um devido processo legal, o presidente acusado, né, vai ter a oportunidade de se manifestar, de se defender, de apresentar provas e tal, e então haverá a decisão final, por também ali por 2/3, dos senadores. Bom, é uma decisão por um órgão político, quer dizer, que vai apreciar tudo que foi produzido, mas essa decisão do Senado, ela não precisa de motivação, quer dizer, cada senador vai votar sim ou não, e não vai apresentar uma motivação específica para o seu voto, né? Portanto, é uma decisão por um órgão político. Bom, qual é a consequência possível para, assim, o Supremo entende que, como regra, não lhe cabe rever as decisões tanto da Câmara quanto do Senado, as decisões acerca da autorização do processo, no caso do Senado, de permitir o prosseguimento do processo e a decisão final. Então, o Supremo entende, que essas decisões são, como regra, privativas das casas, são juízos privativos da Câmara e do Senado, mas o Supremo entende que lhe cabe sim, isso, enfim, foi feito, controlar a garantia de que o devido processo legal seja assegurado ao longo do processo de impeachment, né? Que haja oportunidade de defesa, que haja oportunidade de manifestação, de modo que haja essa garantia, pelo menos mínima, básica, de devido processo legal em relação ao presidente ou à presidente acusados. Bom, qual é a consequência, quer dizer, qual é a consequência da decisão que condena o presidente por impeachment? A Constituição diz que lá no artigo 52, parágrafo, deixa eu ir lá, chegar lá, aqui na minha Constituição, que são 2 as consequências, tá? Que o Senado vai aplicar. Isso se tornou relevante porque o Supremo, na verdade o Supremo não, o Senado tomou uma decisão um pouco diferente sobre isso.
o que a Constituição diz lá no artigo 52, parágrafo único, né? Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, portanto, na verdade, o processo de impeachment, como aconteceu agora, como aconteceu no caso do Collor, quer dizer, o presidente do Supremo Tribunal Federal desempenha a função ali de presidente do processo, mas, quer dizer, ele vai apenas conduzir o processo, porque o órgão julgador é o Senado. E diz o parágrafo único do artigo 52, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. E aí, a Constituição diz isso, né? A perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais. O Senado entendeu que podia segregar estas duas sanções, né? A perda do cargo e a inabilitação. Quer dizer, que ele podia condenar a perda do cargo, mas não condenar a inabilitação. E assim foi feito. No caso do Collor, as duas penas, né, as duas sanções foram aplicadas. No caso da presidente Dilma, o Senado entendeu que ele podia segregar, quer dizer, que ele podia decidir que uma coisa não estava necessariamente vinculada à outra, quer dizer, que ele podia fazer essa escolha de decidir apenas no sentido da perda do cargo e não na inabilitação. E assim foi feito. Bom, essa cláusulazinha final é importante, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. O mesmo fato pode descrever, né, pode se qualificar como um crime de responsabilidade e também como um crime comum, né? E, portanto, você pode ter o mesmo fato dando origem tanto a um processo por crime de responsabilidade, em que as sanções são essas, como a um crime comum, que tem outras sanções, né? Então, o mesmo fato pode desencadear consequências jurídicas diferentes. Impeachment, crime comum ou não, ou eventualmente um fato pode apenas caracterizar um crime de responsabilidade e não um crime comum. Mas por isso é que a Constituição faz essa cláusula final que ressalva, né, quer dizer, a eventual condenação por crime de responsabilidade não afasta, não impede uma condenação por judicial que seja justificada com fundamento nos mesmos fatos. Então, isso é uma questão importante. Muito bem. Portanto, né, Câmara autoriza o processo, vai para o Senado decide primeiro se vai processar e aí, depois do processo, do devido processo legal previsto, ele vai tomar essa decisão final por 2/3 e aí as sanções que vão poder ser aplicadas são a perda de mandato e inabilitação. O entendimento atual do Senado é de que ele pode aplicar apenas uma e não necessariamente as duas sanções. Bom, a Constituição prevê ainda, e esse é um ponto importante, que o presidente, aí voltei para o artigo 86, quer dizer, as sanções estão no 52, parágrafo único, mas voltando para o 86, que é o que regula especificamente o crime de responsabilidade, 85 e 86, diz assim a Constituição: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o Supremo nas infrações penais comuns, é prerrogativa de foro, a gente já vai chegar lá, ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Ok, já tínhamos falado disso. A coisa importante que eu quero dizer o presidente ficará suspenso das suas funções. 1. Nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo. E 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias, 6 meses, se o julgamento não tivesse concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Então, o que a Constituição prevê? O Senado recebeu o processo, no caso do crime de responsabilidade. Ele recebeu, aceitou processar o crime de responsabilidade que a Câmara autorizou. A partir deste momento, há a suspensão do exercício das funções pelo presidente da República, que está sendo processado.
Essa suspensão tem um prazo de 180 dias. Se o Senado não concluir o processo nesse prazo, o presidente volta ao exercício das suas funções. A ideia é de que, quer dizer, o Senado não pode ficar indefinidamente, ou indefinidamente é exagero, mas mais do que 6 meses, e sem prazo, e o presidente afastado. Então, ele tem 6 meses, se ele decidir nesses 6 meses, ótimo, resolve, se ele não decidir, o presidente volta. E a mesma coisa acontece em relação aos crimes comuns no Supremo Tribunal Federal, sobre o que a gente já vai falar. Mas, assim, só para recapitular, então, o crime de responsabilidade, quer dizer, a gente está falando de uma figura, né, híbrida, de que, na verdade, não é um juízo puramente político, mas também não é um juízo técnico, jurídico, exclusivo. Ele não é a mesma coisa do que um processo criminal que, portanto, com todas as suas características e garantias, não é. Quer dizer, o crime de responsabilidade é um mecanismo de controle de poder político que integra o sistema presidencial, portanto, no contexto de controles recíprocos do legislativo sobre o executivo. Ele vai exigir um respeito ao tipo, né? Porém, esse tipo, como eu acabei de dizer, ele não é o tipo da Lei 1079, do próprio artigo 85 da Constituição, não são tipos extremamente fechados, como os tipos penais, os crimes comuns devem ser. Quer dizer, eles têm uma partícula, um conteúdo de avaliação mais político subjetivo, e além disso, o órgão ou os órgãos, né, que vão participar das etapas decisórias do processo de impeachment são órgãos políticos. Então a gente está falando de uma figura híbrida, de uma figura intermediária, que tem uma dimensão técnico-jurídica, mas que também tem uma dimensão política. Então a gente vai ter essa fase na Câmara, de autorização, vai para o Senado tem que decidir se autoriza prosseguir ou não, se recebe ou não. Uma vez que ele toma essa decisão, o presidente fica suspenso por 6 meses, e aí a decisão final cabe ao Senado, sob a presidência do presidente Supremo, mas cabe ao Senado, e o Senado vai poder aplicar a pena de perda do mandato e inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos, ou, como ele entendeu, apenas a perda do mandato, tá? Sem prejuízo de eventuais outras sanções judiciais que possam decorrer do mesmo fato. O Supremo entendeu, uma informação que é interessante, o Supremo entendeu nesses julgamentos todos do caso do impeachment da presidente Dilma, que os julgamentos, que as decisões, perdão, do Legislativo, Câmara e Senado, em relação ao processo de impeachment, todas têm que ser públicas, das comissões, enfim, todas as decisões do Legislativo que digam respeito ao processo de impeachment devem ser públicas pela relevância, para permitir o controle social, transparência e tal. Então o Supremo decidiu isso e foi uma decisão relevante do Supremo, que, portanto, vai fixar um parâmetro daqui para frente, né? Além disso, do ponto de vista jurídico, né, que não cabe, como regra, ao Supremo controlar o conteúdo da decisão nem da Câmara nem do Senado, mas o Supremo poderá controlar o respeito ao devido processo legal no curso do processo de impeachment. Bom, essa é uma possibilidade do presidente perder o mandato por conta de uma decisão por crime de responsabilidade. Não só perder o mandato, mas também ficar inabilitado para o exercício de outras funções públicas por 8 anos, como no caso do Collor. No caso da presidente Dilma, isso não foi decidido assim, foi só a perda do mandato. Mas também pode acontecer a perda do mandato por uma condenação por crime comum. Aí a gente está falando propriamente de crimes comuns que vão ser julgados pelo judiciário. Só que, no caso do presidente da República, existe uma prerrogativa de foro. A gente falou já sobre a prerrogativa de foro dos parlamentares federais, senadores e deputados federais, quando a gente falou sobre o legislativo, e a Constituição prevê igualmente que o presidente da República terá, e o vice, em crimes conexos, vai ter a prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, tá? Portanto, a investigação de presidente, a gente tem hoje, né, uma investigação em curso perante o Supremo, envolvendo o presidente da República, por isso que está no Supremo, porque é o presidente da República. Agora, uma vez que seja oferecida a denúncia,
há necessidade da manifestação da Câmara, tá? É o que diz a Constituição, artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República, por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o Supremo, na infração penal comum, ou perante o Senado, que é o que a gente já falou, de crime de responsabilidade. Então, você vai ter também a intervenção da Câmara para autorizar o processo perante o Supremo Tribunal Federal também. Se a gente voltar lá nas competências da Câmara, a gente vai ver artigo 51, né? Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, o vice e ministros de Estado. Então, além da prerrogativa de foro, o presidente da República vai ter essa garantia, ou enfim, de uma intervenção da Câmara dos Deputados para autorizar a instauração de processo criminal contra o presidente da República perante o Supremo Tribunal Federal. E aí as penas vão ser as penas do tipo penal, quer dizer, que eventualmente, que uma delas poderá ser a perda do mandato. Mas poderá também ser prisão, a perda do mandato é em geral, uma pena acessória, tá? Também aqui acontece o que a gente acabou de falar, que é a suspensão do exercício das funções por 6 meses. Se o processo penal perante o Supremo não for concluído em 6 meses, o presidente pode retornar, tá? Mas, enfim, na prática talvez seja um pouco difícil um processo penal terminar em 6 meses, diferentemente de um processo por crime de responsabilidade. O processo penal tem toda uma série de outras garantias, de fases, de eventualmente perícias, etc., de provas que vão ter que ser produzidas, e isso pode tornar bem complicado um processo criminal terminar em 6 meses. Mas, seja como for, essa é a previsão constitucional, quer dizer, a suspensão do presidente da República depois de recebida a denúncia pelo Supremo é de 6 meses e depois, se o processo não concluir, ele retorna. E a condenação penal poderá levar à perda do mandato também, dentre outras sanções aplicáveis ao tipo do qual ele está sendo acusado. Uma informação importante aqui sobre isso, tá? Que vai envolver, e a gente evoluindo, né? A gente falou sobre eleição, a gente falou sobre a perda do mandato, crime de responsabilidade, crime comum, e as garantias que a Constituição assegura ao presidente da República. Uma primeira é essa que eu acabei de falar, quer dizer, o presidente da República, ele vai ser processado criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal. Então ele tem, como também deputados federais e senadores, o que a gente chama de prerrogativa de foro. Como eu falei para vocês, existe uma discussão, né? Quer dizer, o Supremo já promoveu uma restrição da prerrogativa de foro lá atrás, quando ele cancelou a súmula 394, a gente já falou sobre isso, e passou a prever que a sua competência ela se extingue uma vez que a pessoa perde o mandato, quer dizer, portanto, a existência da prerrogativa de foro está vinculada à existência do mandato. Uma vez que o mandato já não exista, a pessoa não tem prerrogativa de foro mais no Supremo. A competência para o processo criminal será do juízo competente de acordo com as regras gerais. O Supremo está discutindo neste momento, esta semana, quer dizer, uma nova redução do escopo agora, né, da prerrogativa de foro, que seria, quer dizer, já há 4 votos nesse sentido, votos do ministro Luiz Roberto Barroso, voto da ministra Carmen, do ministro Marco Aurélio e da ministra Rosa, e entendendo o seguinte, que, na verdade, a prerrogativa de foro estaria vinculada, não apenas haveria essa limitação, quer dizer, acabou o mandato, acabou a prerrogativa de foro, mas ela só se aplicaria para crimes ocorridos durante o mandato e relacionados com a função pública. Então, por exemplo, se o parlamentar ou o presidente, né, porque a prerrogativa de foro é igual para ambos, o parlamentar federal, se ele está sendo acusado de homicídio, de, sei lá,
alguém por uma razão passional, quer dizer, um crime que não tem nada a ver com o exercício das funções, isso não levaria à prerrogativa de foro. Ou se o crime não foi cometido durante o mandato, né? Então, mas isso ainda não está valendo. O Supremo está discutindo, houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e está, então, pendente, retornará, mas é muito possível que o Supremo, de fato, acolha esse entendimento e mude, né, restrinja agora não só temporalmente a prerrogativa de foro, mas também quanto ao escopo, quer dizer, que tipo de crime pode autorizar a prerrogativa de foro. Quer dizer, seria uma limitação substantiva mesmo, né? Determinados crimes apenas justificariam a prerrogativa de foro e não outros. Paralelamente, existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional sobre este assunto também. Portanto, pode ser que haja uma alteração relacionada, oriunda, não do Supremo, da interpretação, mas de uma emenda constitucional. Vamos a conferir, espero que antes do fim do quarto período isso já esteja resolvido e a gente possa, enfim, definir esta questão. O que a gente tem de garantias além da prerrogativa de foro? Aí, lembrando, né, a gente falou, quer dizer, a prerrogativa de foro é uma garantia? É uma garantia. É uma garantia por quê? Porque, sob uma certa perspectiva, quer dizer, se você permite, né, que qualquer lugar do país você possa juizar um processo criminal contra o presidente, isso pode inviabilizar o exercício das funções, a pessoa vai ficar se ocupando apenas de se defender pelo país afora, além da possibilidade que existe de uso político do processo penal, né? É claro que no caso do presidente da República existe a previsão de autorização prévia da Câmara para a denúncia, mas de qualquer forma, mesmo a investigação, imagina, se tiver inquéritos pelo país afora contra o presidente da República. Isso causa um problema e facilita, né, um uso político contra o presidente da investigação. Portanto, reunir no Supremo, a prerrogativa de foro dá essa garantia de, primeiro, reunir num único lugar e haver, quer dizer, um controle social maior, uma visibilidade maior do que está acontecendo. Por outro lado, a gente falou também, né, quer dizer, de outra parte, a decisão do Supremo não é recorrível, não tem para quem recorrer, quer dizer, salvo uma decisão do relator para o plenário ou para a turma, mas fora isso, você tem um problema de duplo grau de jurisdição num processo criminal. Quer dizer, essa questão já se colocou no caso do mensalão, né, da ação penal 470, que, quer dizer, a decisão penal que o Supremo tomou é o final, não há duplo grau, não é uma instância revisora, quer dizer, até houve, no caso, embargos infringentes, mas foi o mesmo órgão, mesmo colegiado que julgou a ação penal. Então, a ideia de uma garantia de duplo grau de jurisdição, que, como eu disse para vocês, a Constituição não garante de forma expressa, mas a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto São José de Costa Rica, prevê, ela não é garantida para quem tenha prerrogativa de foro no Supremo para os processos criminais. Então, há um lado, digamos assim, de certo modo, negativo em relação à prerrogativa de foro. Mas, no geral, se entende que é uma garantia, sim. Além desta garantia, o presidente da República tem outras garantias, duas. A segunda, né, a primeira, então, seria a prerrogativa de foro. A segunda é a previsão do artigo 86, parágrafo 3º, que diz que enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então, o presidente da República não pode ser preso antes da decisão condenatória por crime comum que o Supremo, né, venha a adotar. Então, essa é uma garantia de natureza processual contra a prisão antecipada, né, seja qual for o seu fundamento. E o parágrafo 4º é uma terceira garantia, que é muitas vezes chamada de imunidade temporária do presidente da República. O que é isso? A Constituição diz assim: o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, a ideia é que o presidente da República ele goza de uma imunidade temporária em relação a atos estranhos ao exercício das suas funções, então ele não vai poder ser processado por atos estranhos ao exercício das suas funções, a prescrição fica suspensa durante o período do seu mandato e, uma vez que o mandato termine,
essa responsabilização poderá acontecer. Por isso é que se chama de uma imunidade temporária. A lógica disso é preservar, quer dizer, o exercício do mandato do presidente, de modo que ele só seja responsabilizado nesse período de 4 anos por aquilo que eles tenha feito de equivocado, enfim, criminoso, no exercício das suas funções, né? E o resto a gente deixa para processar a pessoa depois. Você suspende e tal, então é uma garantia, uma imunidade temporária. O Supremo entende que essa garantia da imunidade temporária e dessa restrição em relação à prisão, apenas quando da sentença condenatória, não se aplica a governadores e prefeitos. Se aplica apenas ao presidente da República por conta das suas funções de chefe de Estado e de governo, quer dizer, que ele reúne. Então, e porque, como são garantias excepcionais que estabelecem, né, restrições às regras gerais de responsabilização e de possibilidade de prisão e tal, elas devem também ser interpretadas de forma restritiva. A Constituição não prevê de forma expressa a aplicação delas aos governadores e prefeitos, portanto o Supremo entende que elas não se aplicam mesmo, tá? Muito bem. Então, assim, uma observação importante é que, embora, né, essas duas últimas garantias, prisão e imunidade temporária, não se apliquem a governadores e prefeitos, os governadores e prefeitos têm prerrogativa de foro no âmbito dos tribunais de justiça, tá? Em geral, essa previsão consta das constituições estaduais e o Supremo entende que isso é ok, que decorre do sistema, da simetria constitucional, do ponto de vista federativo. Então, governadores e prefeitos, em geral, gozam de prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado, e isso é considerado válido pelo Supremo, mas não é considerado válido a eventual extensão que uma Constituição estadual faça, por exemplo, dessas outras garantias, da imunidade temporária e da prisão em relação a governadores e prefeitos, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa aqui para falar para vocês. Acho que não, acho que era basicamente isso. Então, o presidente da República, enfim, governadores e prefeitos também, poderá vir a perder um mandato por conta de um processo criminal, uma condenação criminal, porque em geral a perda do mandato vai ser uma pena acessória, além das outras penas que o tipo penal justificar, com a particularidade dessas garantias que a Constituição prevê, da autorização, no caso do presidente da Câmara. Uma última informação é a de que o Supremo alterou o seu entendimento em relação, curiosamente, em relação à necessidade de as assembleias legislativas autorizarem, no mesma lógica do que acontece com a Câmara, a instauração de processos criminais contra os governadores. Então, o entendimento que o Supremo tinha até recente agora era o de que precisava de autorização da Assembleia Legislativa, assim como acontece da Câmara em relação ao presidente, mas o Supremo mudou o entendimento, passou a entender que não precisa, e na verdade não é só que o Supremo acha que não precisa, o Supremo acha que agora não pode, que portanto a Constituição Estadual não pode prever essa exigência e o processo criminal contra os governadores deve seguir independentemente da autorização prévia da Assembleia Legislativa. Essa também seria uma exceção aplicável apenas ao presidente da República pela sua particularidade como presidente da República. Então, isso foi decidido recentemente pelo Supremo, ainda até o STJ, né, tinha na verdade eu falei, o prerrogativo de foro dos governadores é no STJ, essa é prevista constitucionalmente expressamente, os prefeitos é que podem ter prerrogativa de foro nos TJs, os governadores são no STJ, artigo 105. Então, o STJ tinha, né, um processo criminal em curso, um julgamento, enfim, rumoroso que saiu na imprensa contra um governador, e havia discussão no STJ sobre a necessidade ou não necessidade de autorização da Assembleia Legislativa, mas o Supremo veio e disse que não é para ter autorização da Assembleia Legislativa e que, portanto, o STJ pode processar os governadores criminalmente, independentemente da autorização de Assembleia Legislativa. E a mesma lógica vai se aplicar aos TJs em relação aos prefeitos. Então, em relação à prerrogativa de foro, ela existe para todos os chefes do Executivo, no âmbito federal, no Supremo,
governadores no âmbito do STJ e prefeitos, em geral, as constituições estaduais prevêem no âmbito dos TJs. Porém, a autorização do legislativo que existe para o presidente da República para a instauração de processos criminais, não, hoje em dia, nesse momento, o Supremo entende que não é aplicável a governadores e prefeitos. Os processos criminais podem seguir contra eles sem a autorização da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Vereadores, conforme seja o caso. Que essa necessidade de autorização da Câmara se aplica apenas ao presidente da República. Ok? Então, sim, essa é a regulamentação que a Constituição traz sobre o assunto, tá? Em relação à perda do mandato por esses dois fundamentos. Crime de responsabilidade, decisão final do Senado, crime comum, no caso do presidente da República, decisão final do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que existem outras causas possíveis da perda do mandato, particularmente relevante hoje, decisão da Justiça Eleitoral. Quer dizer, a gente tem aí na iminência de acontecer um julgamento pelo TSE de um processo de cassação de mandato, né, da chapa Dilma Temer e tal, por infrações à legislação eleitoral, que, quer dizer, tem uma previsão constitucional que fala da possibilidade, né, de cassação por abusos de poder econômico e outras infrações à legislação eleitoral, mas isso é regulamentado de forma específica pela legislação eleitoral, mas pode levar também à perda do mandato. Portanto, crime de responsabilidade e crime comum não são as únicas causas possíveis da perda do mandato de um presidente da República. A gente vai avançar agora no próximo vídeo para tratar um pouquinho de ministro de Estado e a gente falar das competências que a Constituição vai atribuir ao presidente da República, tá? Competências essas que estão no artigo 84, que a gente vai tratar agora, ok?